falando de algumas perguntas que foram levantadas, os nossos contatos em outros lugares do país, eles estão buscando mobilizações também. O pessoal de São Paulo, atualmente, assim, como conhecedora de lideranças de outros estados, eu digo seguramente para vocês que nenhum estado está como a gente está aqui. Nenhum estado, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Minas Gerais. Nós, Rio Grande do Sul, estamos muito mais mobilizados do que qualquer outro estado do Brasil. Por quê? Porque em São Paulo, aqui o doutor Bonamigo sabe, quem está mobilizado são os centros acadêmicos. O centro acadêmico, o CAOC, o centro acadêmico de outras faculdades. Não são as pessoas, os nossos colegas, que a gente sabe, que sabem o que é o assunto, que debatem o assunto, que estão conversando se isso é bom ou ruim. Na verdade, isso que eu tenho conhecimento, isso só está acontecendo aqui. Nos outros estados, a gente tem isso tentando começar, mas daí a importância da gente estar aqui hoje, que esse é o primeiro debate do país que reúne estudantes para tentar conversar, para discutir o problema a fundo. Amanhã, nossa manifestação vai ser a primeira grande manifestação do país. A gente teve agora, no dia 15, agora sábado, o pessoal de São Paulo foi fazer uma manifestação tal qual a nossa, na Serem de São Paulo, na Comissão Estadual de Residência Médica de São Paulo. O pessoal lá de São Paulo foi, então, fazer esse manifesto. E a Serem de São Paulo se posicionou contra o manifesto também, apoiando eles, igual foi aqui. E, então, agora, no dia 18, em São Paulo, eles vão realizar um manifesto também, que eu acredito que vai ser menor que o nosso, porque ainda não tem essa mobilização dos estudantes. Vai ter também no Rio de Janeiro. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter em outras cidades, como vocês devem saber, a gente vai ter manifesto em Pelotas, no mesmo horário que o nosso, às 4 da tarde. A gente vai ter em Santa Cruz e em Passo Fundo, às 11 da manhã. Então, eu acho que esse nosso pioneirismo não é raridade no movimento, né? O Rio Grande do Sul frequentemente é pioneiro em puxar movimentos nacionais. E daí a importância do que a gente vai fazer amanhã, né? E só falando assim de um ponto que eu acho importante que a gente entenda, que é uma coisa muito simples, é extremamente simples, é uma regra de mercado que qualquer pessoa conhece. A partir do momento que tu tem uma população, uma grande quantidade de pessoas querendo ocupar um lugar, tu não precisa garantir nada para aquele lugar. Tu não precisa garantir que tu vai dar um bom salário, que tu vai dar boas condições de trabalho, se tu tem 50 ou 100 estudantes almejando uma vaga em Alecrim. Eu acho que essa intenção do governo de fazer com que um bônus seja tão grande e tão fundamental para os programas de residência médica é muito simples. Todos nós vamos querer ir para o interior, porque vai ser impossível passar em muitas residências sem isso. E é uma regra muito simples de mercado. Se tu tem um monte de gente querendo ir para o interior, tu não precisa oferecer nada de especial para que as pessoas vão para lá. Porque as pessoas querem ir para lá, porque elas precisam ir para lá. Então, eu acho que esses são alguns pontos que a gente tem que debater e entender que existem, assim como a autonomia universitária, né? Acho que a gente não falou aqui, mas isso é uma afronta à autonomia universitária, professor Ivan Antonello, os outros professores, diretores de faculdade também, acho que entendem a magnitude dessa intervenção na autonomia universitária, que a gente está dizendo para a universidade que ela vai aceitar um bônus de 20% numa prova que a diferença entre o primeiro e o último colocado é de vírgulas, é de décimos. Está dizendo para a universidade que ela vai dar 20% de bônus para alguém que participou de um programa que ela não sabe, nunca viu, não sabe se funciona, não sabe o que a pessoa aprendeu lá. Então, é uma interferência na autonomia universitária de um tamanho que talvez a gente não tenha nem noção. Então, agora eu gostaria de convidar para a gente falar rapidamente, por causa que o nosso horário já está adiantado. Aqui nós temos, então, a presença do pessoal do Centro Acadêmico Sarmento Leite, da URGS, o pessoal do DAGP, da PUC, diretório acadêmico da PUC, o pessoal da MERERS também, e o professor Ivan Antonello, se quiser se pronunciar também. Então, vou começar rapidamente pelo Rafael Faraco, que é presidente do Centro Acadêmico Sarmento Leite, da URGS. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Queria também agradecer o pessoal que foi, né? A primeira iniciativa concreta dos estudantes foi feita aqui, foi a gente no CREMERS reivindicar.
E é isso que a gente tem que ter consciência. As coisas acontecem, a gente consegue que as coisas mudem. Por mais difícil que seja, por mais que os projetos, boa parte deles sejam aprovados, se isso não tiver a nossa aprovação, não vai acontecer, porque depende da gente. Tem pessoas que têm essa dificuldade de pensar de forma coletiva e acham um programa bom, né, porque talvez resolvam um problema pessoal. E também, às vezes, tem pessoas que acreditam de uma forma até meio pueril que o programa pode trazer benefício. Só que pensem no que vocês aprenderam nas nossas cadeiras. A gente tem aqui na URGS a gente tem cadeira de métodos de abordagem em saúde comunitária no primeiro semestre. Esse programa tem a ver e é um programa de valorização do profissional da atenção básica. Esse programa valoriza o profissional da atenção básica. Esse programa, para mim, pelo que eu aprendi na minha faculdade, é totalmente o inverso da valorização do profissional de atenção básica. Ele simplesmente diz que tu não precisa de formação para ser o médico responsável pela saúde de um município. Que normalmente tu vai para lá sem assistência, sem condições de trabalho, e isso é o suficiente. É totalmente contrário ao que a gente aprende na faculdade. E eu acho que seria uma irresponsabilidade nossa. Eu não vejo outra palavra de deixar que isso aconteça simplesmente porque a gente está mais preocupado com as nossas ambições pessoais, ou, não, é melhor ter um médico lá. O principal argumento, eu conversei com muitos e muitos estudantes desde que começou esse processo, e o principal argumento das pessoas que acham não tão ruim, elas dizem, mas melhor o médico do que nada, né? Só que não é bem assim, porque se a gente fosse falar de prioridades, para começar, médicos seria o detalhe nesse lugar. Esses lugares não faltam só médico. Esses lugares faltam saneamento básico, esses lugares faltam educação, que são coisas que melhorariam esses indicadores de saúde que a gente teve. Com certeza melhorariam os indicadores, não um médico despreparado. E a outra questão, mas isso não é... Quanto a esse argumento, me argumentam, mas isso não é o dinheiro da saúde. Mas, não é o dinheiro da saúde, mas se a gente tem um governo que permite que a gente invista nos municípios em coisas que não são prioridade simplesmente por causa de uma hierarquização de erário, de dinheiro, é porque realmente as coisas são muito erradas no Brasil. E a gente não pode ser condescendente com isso. Eu parabenizo todo mundo que está aqui e eu conto com vocês amanhã. Uma coisa que eu também iria dizer no final, mas quem quiser, o encontro amanhã é às 4 horas, lá na frente do Museu de Estado da Medicina do Rio Grande do Sul, só que a partir das 13h30 a gente vai partir aqui da frente da Faculdade de Medicina e a gente vai a pé até lá, de jaleco, para já mobilizar, ver que as pessoas vejam o nosso movimento. Quem quiser partir daqui, eu convido vocês a vir com a gente. Mas muito obrigado pela presença. E essa só é a primeira. Podem ter certeza que a movimentação de amanhã é só o início dos movimentos. A gente vai ter que ficar, até porque tem muitos outros temas. Hoje a gente falou desse tema, só que tem muitos outros temas que também estão tramitando. Tem o problema do exame da ordem, que a gente já está discutindo, e que já tem 3 projetos de lei no Senado a favor de ter um exame de ordem. Tem essa questão gravíssima que foi falado da mudança da forma como a Comissão Nacional de Residência Médica funciona, e isso tirou a possibilidade das entidades médicas serem representadas lá. Tudo pode ser recorrido, e no caso de ser recorrido, o governo tem os 2 votos. Então, para que adianta? Por que não dá direto esses 3 votos para a pessoa? Tudo que eles quiserem, eles podem recorrer. Tem coisas muito sérias acontecendo, e eu acho que isso aqui só é o início da nossa jornada. Então, a gente vai ter bastante trabalho. Obrigada, então, Rafael. Eu agora queria passar a palavra para a Bruna. Ela é presidente do diretório Paulinho, acadêmico. deixa eu falar que eu vou ter que sair. O Natan, então, da Meirelles. Meu nome é Natan, sou secretário-geral da NMR. Só para deixar claro, não vou repetir outras coisas, é simples assim, plenária da Comissão Nacional, onde decidiu o bônus. Tá? Tinha 8 votantes, 5 eram entidades médicas,
2 se posicionaram contrário, a NMR e a AMB, 3 posicionaram a favor, FENAM, CFM e a ABEM. Tá? Continua tendo possibilidade de recurso, não foi queimado esse recurso, por enquanto não mudou a conformação da Comissão Nacional de Residência Médica, a Casa Civil, o ministro da Educação vai ter que colocar os nomes, então por enquanto é a mesma. Se CFM, FENAM e a ABEM mudarem seus votos, acaba com isso. Né? Nós tentamos também, a gente sempre se posicionou ao contrário, porque a questão não é o programa. O governo pode fazer o programa que ele quiser, e eu não concordo com muita gente vem dizer, vai só com estetoscópio. Vai um médico, não sei se não vai ter hemograma, não sei se não vai ter eletro, eu sou médico, vou me formar em medicina de saúde da família, acho que é melhor ter médico do que não ter médico. Né? A questão é, primeiro, que tem isso que não tem programa, ou não tem uma ideia de valorização da carreira médica, que isso é fundamental. Todos os países têm dificuldade de fixar médico em regiões longínquas. Tem que ter uma carreira, tem que ter uma ideia de progressão de renda, de poder sair daqui a pouco desses locais, como tem os juízes, os promotores e tal. Mas o governo pode fazer o problema é dar bônus. É simples, pode fazer um programa, se a pessoa é formada, hoje se vocês vão pegar os seus colegas, 40% vão trabalhar ou em urgência e emergência, ou na estratégia de saúde da família, sem formação nenhuma. Vão porque querem, para ganhar dinheiro, porque não passou na residência, não tem residência para todo mundo. Então, fazer o programa pode, não pode é dar bônus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, se ele botasse o programa, não tivesse condições, ia ter as 20 que quisesse ir lá para a Amazônia, lá trabalhar. Né? Agora, dando bônus, desvirtua tudo. Então, tem que pressionar essas 3 entidades, tem que fazer com que as escolas se manifestem contrárias. Né? Agora vai ter o COBEM, no mês que vem, tem que ir lá pressionar o pessoal. O pessoal diz da ABEM, por exemplo, diz que falou com as escolas médicas, não falou nada. Ninguém falou nada. Simers tem que pressionar, a FENAM tem que tirar o CID está toda hora fazendo essas cacacas, todo ano é a mesma coisa. Não, tem que começar, né, Jorge? Botar os caras na parede. Né? Por exemplo, agora a gente teve lá a questão na reunião da Serem, que André foi um movimento que foi começado pela NMR em todo o país e aqui pela Merers. Né? Nós que popularizamos essa questão do bônus para as escolas saberem. Né? Então, tem que o CFM também se posicionar, né? Porque ficam dizendo que são favoráveis aos médicos e tal, e daí vão lá, e na última reunião, eu provoquei, pedi para o presidente da Serem falar do negócio da coisa, e CFM e FENAM se posicionaram novamente, dizendo que não iam mudar seus votos. Né? Então, eles já foram provocados e disseram que não iam mudar seus votos. Então, tem que começar a pressionar, porque eles têm que votar o que a gente quer. Né? E é isso aí, acho que assim, o movimento tem grande chance de fazer muito barulho. Né? A questão do bacharelado, que foi o André, que foi o Fernando que chamou aqui, foi um movimento muito bonito que a gente participou e que deu bastante publicidade ao fato. É importante que vocês vejam que isso que não é uma questão que vocês têm que defender, não tem que ir contra o programa, mas tem que ir contra o bônus, porque isso, para a opinião pública, pode parecer só que os médicos não querem ir para o interior, e não é isso que a gente quer boas condições de trabalho, e não quer que a gente tenha pessoas que, por exemplo, que vão fazer dermato, que vão fazer oftalmo, ou que vão fazer as especialidades mais difíceis e que, de repente, não tem nada a ver com a estratégia de saúde da família, sejam obrigadas a ir trabalhar nesses locais. Né? E acho que tem grande chance, fazendo aqui, tem vários outros estados que estão se organizando, né? Mas realmente, como a Paulinha diz, o Rio Grande do Sul sempre tem essa primazia de liderar os movimentos, né? Então acho que dá para a gente conseguir reverter isso, ou pelo menos, se não conseguir reverter, porque esse programa, assim, a autorização foi dada só por um ano, né? No outro ano vai ter que ser revisto, pelo menos que de repente, agora, no grupo que está discutindo, que se deem garantias, por exemplo, de salário, de coisa, que o governo tem que se sentir pressionado. Obrigada, Natan. Então, agora sim, passo a palavra para a Bruna Prado, da PUC. Bom, em primeiro lugar, eu vou repetir as palavras ali do Faraco, né, para parabenizar todo mundo que está aqui, porque realmente tem, sim, vários colegas
que enfiam a cabeça nos livros e acham que não vão ser atingidos pelo que está acontecendo. E eu acho que o mais importante para a gente fazer o manifesto funcionar e para a gente ser ouvido é a gente conscientizar os nossos colegas, que desde o vestibular, às vezes, ficam totalmente alienados, né, só estudando medicina, não sabem o que está acontecendo ao nosso redor. E o que é mais efetivo nesse ponto é o boca a boca. Lá no diretório a gente mandou vários e-mails, o Júlio mandou e-mail, todo mundo mandou e-mail para todas as ATMs, e a gente continua encontrando gente que não sabe do que se trata os 20% de bônus na residência. Então eu queria fazer esse pedido para todo mundo que está aqui, ajudar a espalhar o que está acontecendo, porque não é possível que, tendo a informação que a gente está tendo agora, alguém concorde com um programa desses, com essa decisão que está sendo tomada. Então, é só isso. Obrigada. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Ivan Antonello, que é diretor da Faculdade de Medicina da PUC. Agradecendo de novo a presença dele aqui. Bom, boa noite a todos. Eu queria dizer assim que eu vim mais para ouvir, né? Mas, na realidade, não há como não falar. Quando se ouve que, para minha surpresa, que a ABEM diz que ouviu as escolas médicas e, na realidade, nem passou por perto disso. Eu fico muito preocupado porque, até hoje, nesses 35 anos de formado, eu sempre disse que eu não conheço aluno bom que não tenha dado certo em medicina. Porque, por mais que se diga que as condições são difíceis, que agora sim está tudo pior, eu vejo que os alunos bons, os alunos trabalhadores, as pessoas que realmente têm vontade, acabam dando certo. E eu vejo isso e é líquido e certo. Só que eu estou começando a ficar preocupado porque talvez não haja médico bom onde a saúde fica muito ruim. E nós estamos caminhando para isso. Porque, de certa forma, esse esforço todo que tem se feito, e eu digo na minha instituição, para tentar fazer uma seleção de residentes justa, gastando bastante na prova de habilidades e tentando buscar vamos dizer, uma seleção melhor, isso tudo acaba sendo inócuo, porque, na realidade, vale mais uma decisão de ocasião como essa que está sendo nos imposta. Então, eu acho que nós temos assim que realmente mobilizar e usar, alguém falou, o COBEM, também como um espaço para se discutir isso, especialmente porque algumas pessoas que estão no Ministério, como a professora Maria do Patrocínio, o professor Milton Arruda Martins, são pessoas que eu respeito muito e que eu fico muito preocupado, né, que nesse momento não estejam se posicionando de forma bem clara nessa situação. Então, eu só queria fazer esse registro e dizer, sim, que se nós não nos mobilizarmos, se nós não tentarmos buscar isso que se fala como uma utopia, que é o plano de carreira para o médico, né, nós realmente, brevemente, não podemos mais ter esse discurso que aluno bom, aluno que estuda, esse aluno vai dar certo. Não, porque num lugar onde a saúde é ruim, certamente nós não temos chance de vicejar médicos bons. Tá, eu gostaria só então de fazer um convite agora, porque eu acho importante a gente ouvir isso. Nós temos aqui a presença do Dr. Germano Bonot, ele foi deputado estadual e federal, e ele também foi secretário estadual da saúde do nosso estado. Eu só gostaria que ele falasse um pouquinho sobre o impacto que manifestações podem ter no governo, porque eu acho que quando muitos de nós aqui acreditam, não entendem o impacto que sair na rua e reclamar pode causar em quem está gerindo, em quem está fazendo as leis. Então, só gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso. Bom, queria agradecer a oportunidade, né, e dizer que a questão é inegavelmente política. Não há como ser diferente. Nós estamos num ano que é véspera de um ano de eleições. Se nós
se politicamente ou não, se nós tivermos médicos espalhados nesses municípios todos no ano que vem, é um ano de eleições, não tem como não influenciar no resultado das eleições do ano que vem, seja o prefeito de que partido for, ele vai atender uma necessidade. Não, regra geral, nosso Estado não tem essa história do médico não ter o exame, o hemograma, ou não ter o estetoscópio. Não, os municípios têm a estrutura necessária de um posto de saúde próximo de uma cidade razoável. Por exemplo, Três Forquilhas, Mampituba, Três Cachoeiras, Morrinhos, todos eles estão a 10, 12, 20 quilômetros de Torres. Torres tem hospital, Torres tem UTI. Se olhar para a Zona Sul, se olhar Sentinela, se olhar Cerro Grande do Sul, se olhar Chuvisca, se olhar Amaral Ferrador, estão a 20, 30 quilômetros de Camaquã. Ou seja, tem posto de saúde, tem ambulância, tem uma estrutura em termos de instrumental. E é difícil para mim, entende? Embora as pessoas possam dizer diferente, eu não posso ignorar que os médicos formados pelas nossas faculdades têm conhecimentos para atender as pessoas. Ou seja, vamos reconhecer, politicamente é um golaço. É um golaço. Nós vamos ter profissionais da medicina que vão saber, na pior das hipóteses, encaminhar para uma cidade de porte médio, dar uma solução com um salário razoável para quem está iniciando e, pior, com uma perspectiva, daqui a 2 anos, de disputar de uma forma desleal com os colegas que estão se formando naquele ano. Então, veja bem, se não houver nenhuma manifestação, levado uma argumentação, que eu acho que tem que ser uma argumentação razoável, uma argumentação importante, a tendência é que esse status que existe e que foi aqui, referendado pelas entidades médicas. Não vamos dizer assim, olha, vamos deixar claro, vocês sabem a minha postura política partidária qual é. Eu não vou discutir isso, estamos fazendo uma análise fria do ponto de vista político. Né? É bom para o governo federal, é bom para os governos municipais, tem o referendo das entidades médicas. Qual é o grande problema que eu vejo como alguém que se preocupa do ponto de vista de política de saúde a médio prazo e longo prazo, que o nosso diretor da PUC estava acenando, estava tentando colocar de uma forma clara. Nós vamos ter, a partir de um determinado momento, pessoas que passaram 2 anos, 3 anos no interior, disputando com pessoas de altíssima qualidade, que se prepararam 6 anos, prontos para disputar uma vaga, e vão perder essa vaga. Vão perder. Ou seja, os melhores não vão entrar no curso. O medo que eu tenho é que se faça uma medida de caráter geral, que nós vamos abrir concurso público para médicos nesta posição. Ou seja, todos vão ter condições de fazer isso. Deixa de ser uma mera indicação política. Mas isso acho que não está, não sei o que o pessoal da mesa, né, tanto o Bonamigo quanto o Jorge, podem dizer, não sei se tem algum conhecimento da regulamentação do edital em si. Né? Mas tu me perguntas claramente, se nós ficarmos em casa, se os estudantes, e olha, e eu diria assim, ousaria, não numa provocação, mas olhando para trás, se nós temos quantas faculdades de medicina no Rio Grande do Sul? 11? 11. Quantos estudantes se formam por ano? 800? 900. 900. 949. Quantos Não, acadêmicos nós temos aqui hoje? 10%? Nem. Então, se não levantarmos essa questão da injustiça, da deslealdade que está sendo programada, que é algo que vai trazer, e aí, quando a gente fala na deslealdade, quando a gente fala da disputa de um certame cultural, da disputa de uma vaga na residência, nós estamos trazendo um prejuízo para a população, porque nós estamos privando a população de que os melhores se formem, de que a medicina siga no seu caminho de aperfeiçoamento, de que os melhores possam galgar e, consequentemente, acabam levando os que têm formação média, que têm média e uma formação um pouco inferior, eles acabam levando consigo. Então, eu acho que, só que esse tipo de argumento é muito difícil
em termos públicos, que a gente possa expor. Agora, a manifestação do acadêmico, a manifestação do residente, a manifestação do sindicato médico que se fez aqui, de várias formas, nas ruas, dizendo assim, nós somos contra, porque isso prejudica a formação médica, inegavelmente prejudica. Não é a melhor solução, não é a melhor solução. Então, diria assim, é importante estar nas ruas, é importante manifestar insatisfação, é importante o trabalho que vocês estão fazendo, e é de admirar e de cumprimentar as pessoas que estão aqui hoje. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria só, então, pedindo desculpas por ter esquecido o Departamento Universitário da Unrix e o Dr. Marcelo Matias, que pediu para falar mais uma palavrinha. Eu só gostaria, então, de passar rapidamente a palavra para o Matheus, que é presidente do Departamento Universitário da Unrix. E depois, se alguém mais quiser falar, fale agora, então, enquanto o Matheus fala. E aí nós vamos encerrar, então, as inscrições, por causa do horário já. Bom, boa noite a todos. Então, eu sou Matheus, acadêmico da Fundação e diretor do Departamento Universitário da Unrix. Eu acho que muito daquilo que eu tinha para falar, acho que tudo que eu tinha para falar foi abordado ao longo das falas. E só parabenizar a todos pela presença aqui, e eu espero que, através dessas medidas e desse nosso protesto, a gente consiga alcançar o objetivo, e eu espero que todo mundo esteja lá amanhã protestando. É isso. Obrigado. Obrigada, Matheus. Então, agora o Dr. Marcelo Matias vai falar conosco. Serei rápido, Pauline. Deixa eu só puxar dois vieses que eu acho que talvez não tenham sido falados aqui. Uma das grandes coisas da residência médica e da medicina como um todo é que ela ainda é, de alguma forma, meritocrata. Ou seja, se tu estudas, se tu desenvolves, se tu te especializa, se tu é melhor, tu acaba tendo um sucesso maior. De alguma forma, esse projeto todo derruba a meritocracia. Ele vai botar pessoas com uma capacidade inferior na frente de pessoas que têm uma capacidade superior. Isso nunca trouxe resultado em nenhum lugar nenhum do mundo. Mas pior do que isso, na verdade, o que ele vai dar força a médio e longo prazo é para o surgimento de cursos de extensão universitária. Eu não tenho a menor dúvida que os indivíduos que não conseguirem fazer, se tiverem grana, e tem muita gente que sai da universidade com uma formação ruim e com grana, vão acabar fazendo pseudo-especializações com grana, que vão ser financiados pelos papais e que vão acabar produzindo diplomas que vão competir com os de vocês no futuro. Eu acho que esses dois pequenos pontos são importantes, mas eu quero dar uma ideia. Se nós somos, ao que parece, nós temos uma questão aqui quase uníssona, todo mundo está pensando a mesma coisa. Entretanto, eu tenho convicção que no meio da própria categoria dos estudantes vão ter pessoas que são favoráveis ao projeto, por razões A, B ou C. Para essas pessoas eu tenho uma ideia. Eu acho que o projeto é tão bom que ele deve ser, inclusive, estendido para outras áreas do conhecimento humano que não apenas a medicina. Porque tudo, na verdade, na saúde é contra os médicos. Então, eu acho, por exemplo, que esse mesmo posto de saúde deveria receber uma enfermeira, um assistente social, uma fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, assim por diante, que depois de 2 anos receberiam como bônus 20% da pontuação de qualquer concurso público que venhassem a fazer. Eu acho, por exemplo, que seria muito bom isso em 2 áreas especiais, fora da medicina. A primeira delas, eu acho que nós podemos imediatamente propor que isso seja feito para os advogados, que eles poderiam sair das suas faculdades e exercer direito gratuitamente, ou pelo menos de uma forma popular e tal, lá para populações pobres e desassistidas, e com isso ganharem 10% a 20% das provas para juízes, promotores, procuradores e assim por diante. Eu acho que seria uma ótima ideia para que eles pudessem conhecer realmente como é que funciona o interior do país, sem ar-condicionado e cadeira de R$2.000. E melhor do que isso, eu quero propor agora para que os políticos brasileiros que tenham feito 2 anos de estágio nessas cidades ganhem 10% a 20% a mais de votos para poder se reeleger. Se a gente botar a mão em advogado e em político, a coisa muda. Porque botar a mão em médico é fácil. Todo mundo quer botar a mão em médico. Chegou a hora de botar a mão em advogado e em político, vamos ver se eles fazem a mesma lei para eles mesmos. Obrigada.
Então, agora, o Júlio, né, estava inscrito, e com ele, então, a gente encerra as falas e vamos partir para o encerramento da nossa atividade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlio, sou acadêmico de medicina da PUC e sou conselheiro do núcleo acadêmico. E eu queria só fazer um gancho com um movimento que a gente fez há um tempo atrás. Alguns poucos anos atrás, nós nos reuníamos em pequenos grupos, em assembleia, como nós estamos fazendo hoje, pensando no movimento contra o bacharelado em medicina. Muitos que estão aqui participaram ativamente desse movimento. Muitos que estão aqui nem estavam dentro da faculdade de medicina quando isso aconteceu. Então, isso é uma outra coisa muito difícil quando a gente quer mobilizar estudante de medicina. Primeiro, é que há muita individualidade. Todo mundo quer pensar no seu e isso é muito difícil de mobilizar. Segundo, que as turmas são muito heterogêneas e isso acaba dificultando ainda mais. Há 2 ou 3 anos atrás, quando a gente discutia a questão do bacharelado, que era uma situação que nós simplesmente idealizávamos, nós não tínhamos nada palpável sobre o que realmente ia acontecer, nós conseguimos colocar mais de 2.000 estudantes de medicina na rua. E isso, essa discussão que se faz hoje aqui sobre o bônus, me preocupa muito, muito mais. Porque é uma coisa extremamente palpável. Né? Certamente todos que estão aqui, que queiram fazer um programa de residência médica, vão se deparar com isso daqui a pouquinho, ainda dentro da graduação. Então isso é muito mais palpável, isso me preocupa muito mais, e eu acho que esse é um argumento para ter muito mais gente na rua amanhã, debatendo, discutindo, do que nós tivemos há 2 ou 3 anos atrás. Então eu acho que, como foi muito bem falado aqui, todos nós somos agentes dispersores dessa informação. Tá? Nós temos hoje as redes sociais ao nosso favor, que facilita muito a propagação da ideia, do movimento. Então, nós temos que chegar nas casas hoje, colocar isso para os nossos contatos nos e-mails, nos canais de comunicação que nós temos, divulgar esse evento. Quem ainda tem dúvida, nós temos vários materiais, nós temos adesivo que já foi distribuído, nós temos e-mails explicando exatamente o que é o movimento, qual é a nossa proposta, que o nosso objetivo é muito maior do que simplesmente protestar. Né? Porque fica muito fácil a gente ir para a rua e protestar sem embasamento algum. Mas diferente do que nós fizemos e que mostramos aqui hoje, nós temos embasamento e nós temos propostas de ideias. Então eu acho que vale a pena nós nos motivarmos, né, falarmos com os amigos, foi o que foi comentado antes, eu acho que a maior forma de divulgação é o boca a boca. Então nós temos que intensificar isso para a gente ter um número representativo de estudantes amanhã. E para encerrar, Paulinho, eu só queria pedir licença para o diretório acadêmico para deixar o recado sobre o ônibus da PUC. Quem é estudante da PUC, nós vamos ter um ônibus que vai trazer os alunos aqui para o Museu de História da Medicina, para evitar essa dificuldade de trânsito. Então, às 15h30, ao lado do prédio 64, no estacionamento, vai ter um ônibus. O ônibus vai trazer os alunos e depois a gente devolve os alunos lá na PUC. É isso. A Ubra também, pessoal da Ubra.